Olá, meu nome é Mário Serra Ferreira, sou professor da disciplina de Cirurgia 1, membro do Departamento de Cirurgia Bucomaxilofacial do Centro Universitário de Anápolis, Univangélica, e hoje nós abordaremos sobre a avaliação pré-operatória e de maneira mais específica sobre os problemas cardiovasculares com os objetivos de compreender o manejo do paciente cirúrgico com esses problemas e conceituar os principais problemas cardiovasculares. A bibliografia utilizada para esta aula é a mesma bibliografia do plano de ensino, adicionados o livro de Exame Clínico do Porto e o livro de Emergências Médicas de Malamed. O paciente candidato a uma cirurgia bucal, ele deve se submeter a um procedimento de exame clínico. Esse procedimento é composto de anamnese mais o exame físico. E o objetivo desse exame clínico é buscar, inquirir, pesquisar se o paciente possui alguma comorbidade sistêmica e se essa comorbidade irá atrapalhar o desenvolvimento do meu procedimento cirúrgico. Ou o contrário, se o meu procedimento cirúrgico, com o seu dano, irá agravar algum comprometimento sistêmico que o paciente tenha. E aí nós temos que avaliar os sistemas cardiovasculares, pulmonar, hepático, renais, endócrinos, hematológicos, neurológicos e temos que avaliar também a condição de gravidez. E com esse objetivo, nós faremos uma retomada de conteúdo lá do Fundamento Biológico 1 para relembrarmos alguns conceitos, do sistema cardiovascular. O primeiro conceito que nós temos que relembrar é que o coração é uma bomba e essa bomba ela é dividida em 4 câmaras, onde nós temos 2 átrios e 2 ventrículos. A porção direita do coração, ou seja, o átrio direito e o ventrículo direito, recebem sangue desoxigenado, sendo que o átrio direito recebe o sangue desoxigenado da veia cava superior e inferior. Esse sangue ele é projetado para o ventrículo direito através da válvula atrioventricular tricúspide. Esse sangue, então, ele está agora no ventrículo direito e ele irá passar através da artéria pulmonar no sistema pulmonar, fazendo essa troca gasosa e recebendo então oxigênio para deixar o sangue oxigenado. Essa saída do ventrículo direito para a artéria pulmonar é feita através da válvula semilunar pulmonar. E aí esse sangue ele vai passar por todo o sistema pulmonar, voltando como um sangue rico em oxigênio, que irá retornar ao coração através das veias pulmonares. Esse sangue irá entrar no átrio esquerdo e quando aumentar essa pressão no átrio esquerdo, ele irá se deslocar para o ventrículo esquerdo através da válvula atrioventricular mitral. O sangue localizado agora no ventrículo esquerdo irá ser projetado para a artéria aorta através da válvula semilunar aórtica. Então vamos observar um modelo tridimensional do coração para que possamos tentar visualizar, alguns conceitos que nós dissemos. Essa seta agora ela mostra o átrio direito, agora o ventrículo direito, o átrio esquerdo e na porção posterior o ventrículo esquerdo. Para visualizar, nós iremos agora dar um fade nesse ventrículo direito para que possamos visualizar
as válvulas atrioventriculares. Então o sangue, ele vem da veia cava superior e inferior, entrando no átrio direito, indo para o ventrículo direito, passando pela circulação e pelos pulmões, né, circulação menor. Esse sangue ele vai retornar oxigenado e vai entrar no átrio direito, conforme a visualização. Só que para isso nós vamos remover a terceira, a segunda e a quarta vértebra, para que possamos ver em loco, tá, onde que entra o sangue. Então o sangue ele vai entrar no átrio esquerdo, tá, e vai passar pela válvula atrioventricular, ou seja, pela válvula mitral, indo para o ventrículo esquerdo, e daí ele vai ser projetado através da válvula aórtica para a artéria aorta e aí vai seguir na circulação maior. Bom, quando nós abordamos um paciente que ele tem uma disfunção do sistema cardiovascular, nós temos que relembrar a anamnese e questionar esse paciente sobre desconforto torácico ao esforço, tanto quando se alimenta em repouso, se ele possui palpitações, se ele tem ou teve desmaios, se ele possui edema nos tornozelos, ou uma respiração encurtada ao esforço, uma respiração encurtada, dificuldade respiratória quando ele deita, se ele acorda depois de deitar mais ou menos no período de 1 a 2 horas, com falta de ar, se ele tem fadiga ou se ele tem câimbras musculares nas pernas. Todos esses questionamentos são questionamentos que podem designar uma alteração no sistema cardiovascular. E nós falaremos sobre as principais alterações desse sistema que correspondem à doença cardíaca isquêmica, que nós dividiremos em angina pectoris, infarto agudo do miocárdio, enxerto vascular, angioplastia e acidente vasculoencefálico. Falaremos ainda também, fora das doenças cardíacas isquêmicas, de insuficiência cardíaca congestiva, das disritmias e das anomalias cardíacas que predispõem à endocardite bacteriana. Então vamos então às doenças cardíacas isquêmicas, né? A primeira delas é a angina pectoris. A palavra angina, etimologicamente, ela significa asfixia. E ela remete, no caso da angina, na dor que o paciente sente na região subesternal, que pode irradiar para braço esquerdo, para pescoço e para mandíbula. Essa angina, ela refere a essa dor no peito, que significa que é oriunda de uma baixa vascularização na região do miocárdio. Então, o paciente ele tem uma baixa vascularização porque provavelmente a artéria coronária ela pode estar com aterosclerose. E essa aterosclerose ela causa a diminuição do fluxo sanguíneo, conforme vocês podem visualizar na imagem, e essa diminuição do fluxo sanguíneo traz esta dor subesternal. E aí, nós temos que dividir a angina pectoris em uma angina estável e uma angina instável. Mas antes de classificar essa angina como instável e estável, nós colocaremos um quadrinho que é só para reforçar a sintomatologia do paciente. Esse quadrinho ele remete ao filme O Gladiador, né? E no final do quadrinho nós visualizamos o gladiador falando para um acadêmico que ele sente uma dor subesternal que pode irradiar para o ombro, braço esquerdo e para a região da mandíbula.
E o acadêmico fala, vou chamar o professor Satiro. O objetivo desse quadrinho é só para fixar essa sintomatologia. Pois bem, nós temos que primariamente classificar a angina como estável ou instável. Como classificá-la? Se a angina ela é desencadeada por um fator precipitante, como por exemplo, se o paciente ele tem uma dor após a atividade física ou após se alimentar ou fazer a ingestão de uma comida com bastante volume, ou essa dor se precipitar após um episódio de extrema ansiedade, eu vou classificar essa angina como estável, porque ela é precipitada por um fator. Então ela está estável. Ou seja, se eu tirar aquele fator, eu não tenho angina. Tá? Agora, se eu tiver o contrário, se o paciente ele relatar que ele tem essa dor sem nenhum fator precipitante, ou seja, sem nenhuma etiologia, né, eu vou classificar essa angina como instável. E aí nós temos que arguir o nosso paciente frente aos eventos que produzem angina, qual que é a frequência, qual que é a duração, qual que é a gravidade, e se ele tem resposta à medicação ou se tem resposta à remoção ou à diminuição da atividade física. Depois de classificar a angina como instável, estável e receber as informações na anamnese, nós iremos tratar esse paciente de acordo com o protocolo estabelecido por Hupp e seus colaboradores no livro Cirurgia Oral e Maxilofacial. Esse protocolo ele consta que o paciente, primariamente, ele deve passar por uma consulta de avaliação médica. Nessa consulta, nós iremos discutir com o médico a necessidade de fazer a administração de um vasodilatador coronariano, como, por exemplo, o Isordil de maneira profilática, ou se nós vamos deixar para se tiver alguma crise, né? Nós vamos utilizar o protocolo de redução de ansiedade neste paciente. Nós vamos utilizar também um oxigênio suplementar com cânula nasal ou com máscara nasal. Aí na primeira imagem nós podemos visualizar uma máscara nasal e temos que relembrar que a máscara nasal, se a utilizarmos, será num fluxo de 5 a 7 litros por minuto. Na segunda imagem nós podemos verificar uma cânula nasal. Se a utilizarmos, será no fluxo de 3 a 5 litros por minuto. Considerar o uso de sedação com óxido nitroso ou não. Assegurar anestesia profunda antes de iniciar a cirurgia, para que não tenha nenhuma dor no momento transoperatório. Essa dor irá aumentar as catecolaminas, a adrenalina, né? E essa adrenalina aumentada irá realizar a vasoconstricção, consequentemente tendo um maior problema ao paciente. Monitorar os sinais vitais, limitar a quantidade máxima de adrenalina utilizada e lembrar que nós temos que usar o máximo de 0,04 miligramas, o que corresponde a 2 tubetes se for uma concentração de 1 para 100 mil de adrenalina, e manter contato verbal com o paciente, né? Essas são as recomendações feitas por Hupp e colaboradores. Importante lembrar também que o livro Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea é um livro oriundo de autores americanos. Então, por exemplo, nós não temos aqui comercializado no Brasil a nitaglosserina como um vasodilatador coronariano. Então, aqui nas terras brasileiras, nós utilizamos o Isordil. Já o infarto do miocárdio ocorre quando uma isquemia, que é resultante da discrepância entre demanda e suprimento de oxigênio, resulta em morte celular. Então, visualizem a animação em que nós temos uma parte da artéria coronária. Essa artéria coronária ela recebe os lipídios
a gordura, né? Essa gordura ela é encapsulada por células de defesa e transformando em placas de aterosclerose, né? Essa placa de aterosclerose ela vai fazer com que o suprimento sanguíneo ela seja diminuído, só que diferentemente da angina pectoris, nesse momento eu tenho uma pausa, eu tenho uma diminuição da circulação que vai resultar em morte celular. Então a grande diferença do infarto com angina é que no infarto do miocárdio eu tenho uma necrose tecidual, tá? Então agora eu quero que vocês observem a figura superior, onde ela demonstra um miocárdio, uma parte de um miocárdio normal e uma parte de uma área infartada. Ou seja, uma área em que houve a necrose tecidual. Vejam que essa área infartada eu tenho um aspecto, né, de consistência mais flácida do que a área do miocárdio normal. Essas imagens elas são removidas, elas foram retiradas do site de Anatomia, Patologia e Neuropatologia e Neuroimagem da Unicamp e elas demonstram um coração, né, com que o paciente teve uma história de infarto miocárdico. Então, visualizem a placa da aterosclerose, tá? Essa placa de aterosclerose, ela impossibilitou, né, que o sangue fosse circulado, resultando em morte celular. E qual que é a diferença do paciente que tem infarto do miocárdio, história e tem história de angina? A diferença é que nós temos que respeitar o tempo, né, para cirurgias eletivas que seja superior a 6 meses, porque a possibilidade do paciente com histórico de infarto ter um novo episódio de infarto nesse período de 6 meses é maior. Então nós respeitamos esse período, ou seja, nós só vamos realizar procedimento cirúrgico eletivo em pacientes com história de infarto após 6 meses. E aí eu tenho um enxerto vascular na artéria coronária, é quando o paciente provavelmente ele tem também uma diminuição desse fluxo sanguíneo e o médico ele faz um enxerto de outro tecido vascular para que seja feita a revascularização, né, desse miocárdio através do posicionamento de outro vaso, tá, no tecido cardíaco. Então, quando o paciente faz uma vascularização, né, eu vou ter as mesmas precauções se o paciente tivesse um infarto miocárdio. Ou seja, eu só vou operar esse paciente numa cirurgia eletiva bucal depois de 6 meses, tá, do sucesso do procedimento de enxertia. Agora, quando o paciente cita um histórico de angioplastia coronariana, na verdade nós temos que entender essa angioplastia como a introdução de um stent dentro do vaso, né? Esse stent ele vai permitir que o vaso tenha o mesmo diâmetro do que tinha outrora. Da mesma maneira, esse diâmetro estabelecido vai permitir que o fluxo sanguíneo seja eficiente. Tá? Então vocês estão visualizando agora nessa animação a instalação de um stent ou de uma angioplastia coronariana. E aí, o paciente que possui um histórico de angioplastia coronariana tem que ter a mesma precaução daquele paciente que tem o histórico de angina pectoris. Já um paciente com histórico de disritmia, né, ou seja, quando o coração ele tem a frequência cardíaca de maneira descompensada, eu tenho que ter algumas condutas também. Primeira conduta, eu tenho que limitar a adrenalina a 0,04 como qualquer paciente cardiopata. Eu tenho que inquirir esse paciente se ele usa um anticoagulante ou não.
e se ele usa ou não algum marca-passo. O marca-passo é utilizado em pacientes que possuem um histórico de fibrilação ventricular. Essa vibração irregular, perigosa dentro dos ventrículos, geralmente são tratados com um desfibrilador externo. Esse dispositivo fornece uma corrente poderosa, conhecida como cardioversão, que choca o coração e coloca esse coração de volta a um ritmo normal e assim salva a vida do paciente, né? Se esse paciente estiver em risco de fibrilação ventricular recorrente ou taquicardia, um desfibrilador cardíaco implantável, que é o marca-passo, pode ser utilizado como uma proteção contra possível morte súbita cardíaca, né? Aí a gente tem vários ensaios clínicos que demonstram que o marca-passo eles são mais eficazes que os medicamentos na prevenção de morte cardíaca súbita. Os eletrodos, então, eles são inseridos na veia subclávica e avançam para a câmara do átrio e ventrículo direito, onde os eletrodos são fixados aos tecidos do ventrículo direito. Tá? Alguns dispositivos com múltiplas derivações também podem ser implantados no átrio direito e no ventrículo esquerdo. E aí o dispositivo ele fica geralmente localizado sobre a pele na região peitoral, e esse dispositivo tem uma capacidade de bateria com duração mais ou menos de 5 a 10 anos. E nós temos que averiguar se esse paciente ele possui ou não marca-passo. Se ele possui marca-passo, né, não é necessária a utilização de antibiótico terapia. Aqui nós estamos visualizando uma fibrilação ventricular, né, uma reversão através do choque e a implantação do marca-passo. Mas, retornando, se ele tiver marca-passo, não é necessário uma antibiótico profilaxia. Eu vou evitar o uso de ultrassom, eu vou evitar o uso de bisturi elétrico, na verdade não vou usar de maneira alguma, né, bisturi elétrico e ultrassom, e eu vou monitorar os sinais vitais desse meu paciente. Se o paciente tiver um histórico de AVC, né, eu vou tratar esse paciente e vou perguntar se esse paciente ele usa algum antihipertensivo, se o paciente faz uso de algum anticoagulante ou antiagregante plaquetário. E aí, se ele utilizar, eu vou solicitar exames laboratoriais para avaliar a cascata de coagulação desse paciente, né? E o protocolo é protelar a cirurgia pelo menos a 6 meses. Vou utilizar o protocolo de redução de ansiedade não farmacológica nesses pacientes. Vou realizar uma oxigenoterapia suplementar com o uso de catéter nasal ou máscara nasal. Controle dos sinais vitais, como em todos os casos pacientes com cardiopatias. E se houver necessidade de sedação farmacológica, nós vamos utilizar pequenas concentrações de óxido nitroso. Temos ainda os pacientes com histórico de endocardite infecciosa ou endocardite bacteriana, e nós temos que relembrar que o endocárdio é uma camada interna do coração, e esse endocárdio ele pode receber uma população de uma bactéria, e essa bactéria pode infectar esse miocárdio ou pode infectar alguma válvula cardíaca. Além disso, essa bactéria ela pode circular, né, para outros locais do corpo, fazendo uma infecção à distância. Frente à odontologia, nós temos que lembrar que aqueles pacientes que possuem alto risco, né, de ter uma endocardite bacteriana são os pacientes que devem receber a profilaxia antibiótica. E quais são esses pacientes? São aqueles pacientes que possuem válvula cardíaca protética, ou seja, que fizeram a substituição da válvula cardíaca, tá? Pacientes que possuem endocardite infecciosa prévia, pacientes portadores de doenças cardíacas
congênitas e receptores de transplantes cardíacos que têm valvopatia cardíaca. Somente esses pacientes é que nós devemos fazer a profilaxia antibiótica de 2 gramas de amoxicilina 1 hora antes por via oral. Na última guideline da American Heart Association, na penúltima guideline da American Heart Association, os pacientes com risco moderados, eles também deveriam se submeter à profilaxia antibiótica antes de cirurgia bucal, tá? Ou seja, a maioria das malformações congênitas, as disfunções valvar adquiridas, as cardiomiopatias hipertróficas e o prolapso de válvula mitral com regurgitação. Hoje, esses pacientes não mais necessitam fazer antibiótico profilaxia 1 hora antes. Repito, somente os pacientes com alto risco de desenvolver endocardite bacteriana é que nós fazemos essa profilaxia antibiótica. E quais são os procedimentos odontológicos que são necessários que nós façamos a profilaxia? São todos aqueles procedimentos que envolvem a manipulação do tecido gengival ou da região periapical do dente ou perfuração da mucosa bucal, né? Exceto as injeções anestésicas de rotina, através de tecidos não infectados. Então, nesses pacientes, e se os pacientes forem de alto risco de desenvolver endocardite bacteriana, e aí sim eu vou fazer o esquema profilático de antibiótico. Então aqui nós temos uma animação só para os senhores visualizarem uma cirurgia de reposição de válvula protética, né? Nessa primeira imagem, nessa primeira animação, nós temos uma válvula que não é biológica, uma válvula mecânica, e aqui a gente tem uma válvula biológica, tá? E uma cirurgia de instalação de válvula biológica. Então eu estou mostrando esses slides agora como insuficiência da válvula aórtica, como uma regurgitação, porque é importante, porque muitos profissionais ainda acham que a insuficiência da válvula mitral com regurgitação, eu tenho que fazer a profilaxia. E eu não preciso mais fazer a profilaxia porque são pacientes de risco moderado. Somente pacientes com alto risco de desenvolvimento de endocardite, como eu disse antecipadamente, é que nós fazemos a profilaxia antibiótica. A última alteração que nós estudaremos é a insuficiência cardíaca congestiva. Ela ocorre quando o miocárdio doente ele é incapaz de corresponder ao débito cardíaco requisitado pelo corpo ou quando a demanda excessiva é colocada sobre o miocárdio normal. E aí, o coração começa a ter um aumento de volume diastólico final, que no caso de miocárdio normal aumenta a contratilidade através do mecanismo de Frank-Starling. À medida que ele dilata mais, torna-se uma bomba menos eficiente, causando retorno venoso para os leitos vasculares pulmonar, hepático e mesentérico. Isso ocasiona edema no pulmão, disfunção hepática e comprometimento da absorção de nutrientes pelo intestino. O débito cardíaco diminuindo causa fraqueza generalizada e a redução de eliminação renal do excesso de fluidos leva a uma sobrecarga vascular. Bom, nesses pacientes, o protocolo de atendimento é adiar o tratamento até que a função cardíaca tenha sido estabelecida pelo médico assistente. Nós realizaremos também o protocolo de redução de ansiedade, a suplementação de oxigênio, nós evitaremos a posição supina, senão o paciente vai ter uma possibilidade de dispneia, e nós iremos considerar o encaminhamento para um cirurgião bucomaxilofacial. Agradeço a atenção de todos, a presença. Peço que observem os novos capítulos, onde nós iremos abordar sobre outros problemas sistêmicos,
na avaliação pré-operatória para o paciente candidato à cirurgia bucal. Aqui está o meu contato, quem quiser eu estou à disposição, e o meu muito obrigado pela presença de todos nessa nossa aula virtual. Deus abençoe a todos, fiquem em casa e estudem. Muito obrigado.